Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de nós listarmos os 10 acontecimentos marcantes de 2022 para o mercado de escritórios, galpões logísticos e também de shopping centers. Então fica por aí para acompanhar essa lista. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube e o primeiro vídeo de 2023. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um ótimo ano novo para você e seus familiares e que seja um ano abençoado para todos nós. Bom, ano passado nós tivemos diversos vídeos fazendo muitas análises no mercado de escritórios, de condomínios logísticos. Começamos a apresentar para vocês alguma coisa de shopping centers também. Mas agora chegou a hora da gente iniciar esse ano de 2023 com a lista dos 10 acontecimentos que de alguma forma nós julgamos que foram relevantes para o ano de 2022. Essa lista a gente vai apresentar não numa ordem dos acontecimentos, nem também numa ordem de importância, mas numa ordem que a gente julga que essa conversa aqui fica mais fluida, tá? Então antes da gente partir direto para essa lista, eu já quero te convidar a deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a nossa ideia é produzir muito conteúdo sobre o mercado imobiliário em 2023 e também sobre o mercado de fundos de investimentos imobiliários. Algumas análises de carteira, enfim, tem bastante coisa que a gente quer produzir. Bom, então indo direto para a nossa lista, o que nós ranqueamos aqui para ocupar essa primeira posição como acontecimento marcante de 2022 foi a transação que envolveu Brookfield e BR Properties. Muito provavelmente você que acompanha o mercado imobiliário com certeza ouviu falar dessa transação, leu alguma coisa sobre ela, a gente vai trazer um resumo aqui. Basicamente a BR Properties vendeu para Brookfield 80% do seu portfólio de torres corporativas. É uma transação que ficou na casa de 5,9 bilhões de reais. Esses edifícios foram 8 edifícios na cidade de São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e 1 em Brasília. Então, como destaques desses empreendimentos que participaram dessa transação, a gente acha que vale a pena listar aqui o Ventura Corporate Towers no Rio de Janeiro, um empreendimento icônico que já está ali há bastante tempo, já está até bem performado. E aqui em São Paulo nós temos as torres do Parque da Cidade, que a BR Properties havia adquirido há um tempo e agora passa para Brookfield, e também o complexo JK Torre B, aquele empreendimento grande, de uma laje super grande, que é ocupado pela Johnson & Johnson já desde a sua entrega basicamente. A BR Properties detinha 80% desse empreendimento, que agora foi passado para Brookfield. O interessante é que os demais 20% estavam dentro do fundo imobiliário, o PVBI 11, que também acabou de fazer, agora em novembro, fez a venda dessa parcela de 20% do empreendimento. Então agora o empreendimento totalmente trocado de mão e também tem esse fato curioso sobre o fundo imobiliário que vendeu. Então esse foi o nosso primeiro ponto de destaque do ano, e o segundo ponto de destaque, já invadindo um pouquinho nessa área dos fundos imobiliários, é que na verdade os fundos imobiliários que em 2021 foram extremamente compradores, agora as vendas e, na verdade, as compras de fundos imobiliários caíram muito em 2022. Basicamente, os fundos imobiliários não se apresentaram compradores em 2022, até um pouquinho mais na parte de logística, e sim tiveram algumas transações de compra, mas para escritórios nós tivemos algumas transações, uma ou duas, e de metragens pequenas, né? O Pátria comprou alguma coisa no Brascan, mas, de novo, metragens pequenas. Os fundos imobiliários esse ano se apresentaram muito mais até como vendedores do que como compradores. Isso é explicado basicamente por conta da alta da inflação que nós tivemos durante 2022. Muitas pessoas acabaram saindo de fundos imobiliários, indo para renda fixa. Os fundos imobiliários não tiveram tanta facilidade em fazer novas captações de recursos, e com a falta dos fundos imobiliários compradores, que nos últimos anos foram quem ocupou esse espaço majoritário de investidor comprador, abriu espaço para empresas privadas fazerem as suas aquisições. Então, como a gente acabou de citar, a Brookfield fez uma grande aquisição, uma empresa privada também comprou o Infinity Tower, um empreendimento icônico aqui da cidade de São Paulo. Então as empresas privadas acabaram ocupando esse espaço mais comprador em 2022, tá legal? Então, avançando aqui na nossa lista, indo para o terceiro ponto de destaque, é que o mercado de escritórios em São Paulo já apresenta bons sinais de recuperação. Parece que é um assunto já antigo, a gente já veio falando nos últimos trimestres que o mercado já demonstrava esses sinais,
mas de fato esse ano de 2022 foi um ano em que todos os trimestres, do primeiro ao quarto, o mercado de escritórios corporativos em São Paulo, para todas as classes, apresentou absorção líquida positiva. Então a gente viu o mercado de escritórios classe A iniciando esse processo de recuperação, ou seja, deixando de devolver espaços e absorvendo mais do que devolvendo, mas mesmo assim, quando a gente olhava a big picture, ou seja, os empreendimentos classe A, B e C, a gente ainda tinha alguns trimestres com líquida negativa. Mas em 2022, todos os 4 trimestres registraram absorção líquida positiva, o que é um ótimo sinal para a cidade de São Paulo, ou seja, que de fato essa questão das devoluções a gente já venceu em todas as categorias de ativos, tá? O quarto ponto que vem aqui na nossa lista é que, apesar de todos esses bons sinais de recuperação que a cidade de São Paulo já deu, apenas uma das regiões primárias apresenta taxa de vacância abaixo de 10%, que é a Faria Lima, como a gente já vem falando há bastante tempo, que de fato tem uma performance diferente das demais. A região da Nova Faria Lima, especificadamente, mesmo no período de pandemia, ela chegou a ter no máximo 7, 8% de taxa de vacância, nunca ultrapassou essa barreira dos 10%, e hoje no nosso fechamento do quarto tri, a gente ainda está com número prévio, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3 de janeiro, então a gente não fechou o número exatamente, mas ela está por volta de 5%, então segue com uma taxa de vacância muito baixa. Mas quando a gente olha para as demais regiões primárias, ainda a gente tem uma taxa de vacância alta. A gente tem a Vila Olímpia na casa de 10%, 10,5%, Pinheiros na casa de 12%, e aí vem outras regiões muito importantes da cidade que estão com taxas de vacância ainda altas. Aqui eu posso citar a Paulista, que está com uma taxa de vacância na casa de 19%, a Berrini com uma taxa de vacância na casa de 22%, a Chucre Zaidan com uma taxa de vacância em 31% e a Chácara Santo Antônio com uma taxa de vacância na casa de 40%. Então, apesar que no ponto 3 a gente listou que o mercado de fato tem demonstrado sinais de recuperação, ainda a gente vai precisar de um tempo até que essas regiões de forma macro se estabilizem do ponto de vista de vacância e a gente consiga ter recuperação de preços de forma geral, né? Obviamente essa taxa de vacância, como a gente já explicou em outros conteúdos que você vai encontrar aqui no canal, não foram todas ocasionadas por devoluções de empresas, muito pelo contrário, a grande maioria do aumento da razão pela qual essas taxas de vacância subiram tanto foram muito mais entregas de novos empreendimentos do que as próprias devoluções das empresas. Então, por mais que agora as empresas pararam de devolver e outras começaram a ocupar de uma forma um pouquinho mais agressiva, ainda assim a gente tem um caminho longo até que toda a cidade de São Paulo tenha taxa de vacância por volta de 10%, tá legal? E ainda nesse ponto, falando da taxa de vacância, que começa a cair, ainda que esteja alta em algumas regiões, a gente queria citar algumas transações de destaque. Nesse ano nós tivemos transações nessa casa de 10 mil metros quadrados, nós não tivemos nenhuma locação de escritórios nessa casa de 20 mil, coisas maiores assim, mas nós tivemos alguns exemplos nessa casa de 10 mil metros, como o Cavac, que alugou no Parque da Cidade, foi uma transação importante, o Google também alugando no São Paulo Corporate Towers. Então nós tivemos esses registros de transações nessa casa de 10 mil metros quadrados, como aconteceu em 2021 e 2020 também. Partindo agora para a cidade do Rio de Janeiro, bom, existe uma boa notícia que a taxa de vacância ela segue num processo de queda, mas ainda é um processo de queda muito tímido, né? O ponto positivo é que nós não temos novo estoque previsto ali, ou seja, não tem novos empreendimentos em construção, mas em linhas gerais essa taxa de vacância que começou o ano de 2022 em 26%, termina o ano em 25%, ou seja, ela está caindo, mas de uma forma muito tímida ainda, muito devagar. E quando a gente olha todas as grandes absorções do Rio de Janeiro, ainda a grande maioria fica com o setor público. Muitos espaços da prefeitura, INCRA, AGU, muitas dessas associações e instituições públicas fazendo renovações de seus espaços e tomando novos espaços, mas de fato empresas privadas que teriam um potencial de crescer bastante, as transações que ocorreram ainda foram de menor porte, transações na casa de 3 mil, 4 mil metros foram as maiores registradas
na cidade do Rio de Janeiro, tá legal? Então, saindo aqui do universo de escritórios, indo para o universo de galpões logísticos, de condomínios logísticos, aqui de fato se concentram as grandes novidades ou os grandes pontos marcantes dos últimos anos, não só de 2022. E como sexto ponto aqui da nossa lista, a gente queria dar um highlight que o mercado de condomínios logísticos no Brasil ultrapassou a marca dos 30 milhões de metros quadrados entregues, né, de novo estoque pronto para ocupação. Quando a gente olha esse número no começo de 2020, ele era por volta de 25 milhões, então é um mercado que cresceu 5 milhões de metros quadrados nos últimos 2 anos. Então esse número agora já está na casa de 30,7 milhões de metros quadrados, um crescimento muito grande, como todo mundo acompanhou nesses últimos anos. E aí, obviamente, o sétimo ponto da nossa lista, que seguindo essa linha de raciocínio, é que no ano de 2022 nós também tivemos um recorde de entregas de novos empreendimentos. Então, para chegar nessa casa de um pouquinho mais de 30 milhões, nós tivemos 3 milhões de metros quadrados de novo estoque no Brasil de condomínios logísticos. É um número muito grande. Anteriormente, a gente monitora esse setor há 10 anos. Nós nunca havíamos registrado um número tão grande de novo estoque num período de 4 trimestres, ou seja, de um ano. O número arredondado está por volta de 3 milhões de metros quadrados, então esse é um ponto de destaque importante do mercado de condomínios logísticos. Avançando aqui para o oitavo ponto, e de fato esse é um ponto extremamente significante do mercado de condomínios logísticos, é que pela primeira vez desde que a gente monitora esse setor, a taxa de vacância para condomínios logísticos no Brasil fechou abaixo da casa de 10%, ou seja, no terceiro tri de 2022, nós baixamos para essa casa de 9,7% de taxa de vacância. Esse é um fator muito importante porque, como a gente já citou anteriormente, taxa de vacância acima de 10%, a gente tem o mercado tem muita resistência a aumento de preços. É verdade que quando essa vacância estava na casa de 13%, puxando para 12%, o mercado estava tão forte e dando indícios tão claros que essa taxa de vacância estava tendendo a 10%, que obviamente o preço já veio subindo em algumas regiões de forma bem escalonada. Quando a gente olha o raio 30 de condomínios logísticos próximos de até 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, essa taxa de vacância já baixou da casa de 10% há um tempo e o preço já subiu significativamente nos últimos trimestres. Mas esse é um detalhe interessante de que nesse ano nós tivemos esse registro abaixo dos 10%. Pode até ser que a vacância volte a subir um pouquinho, mas isso a gente vai comentar daqui a pouco ou num próximo vídeo quando a gente falar das nossas previsões para 2023. Por enquanto a gente quer se ater ao que de bom aconteceu em 2022, ou não necessariamente de bom, mas o que foi marcante. E aí, seguindo nessa nossa lista, bom, se nós tivemos um recorde de entregas de novos empreendimentos, que foram 3 milhões no mesmo ano, mas nós tivemos queda na taxa de vacância para baixo de 10%, obviamente a gente precisaria ter uma absorção muito grande. E esse é o nono ponto da nossa lista, com absorções recordes, absorções líquidas batendo recorde no mercado de condomínios logísticos no Brasil. Ano passado, em 2021, quando nós já tínhamos um mercado extremamente aquecido, nós tivemos absorções na casa de 980 mil metros num único trimestre, o que já chamou bastante atenção. E nesse ano, no segundo trimestre de 22 e no terceiro trimestre de 22, nós tivemos absorções líquidas acima da casa de 1 milhão de metros quadrados num único trimestre. Então esse é um número muito relevante que mostra como que o mercado estava de fato aquecido e demandando por novos espaços. Esses novos espaços foram absorvidos principalmente pelas grandes empresas de e-commerce que atuam aqui, com grande destaque para Mercado Livre e Amazon. Esses foram os principais tomadores de espaço. Então, obviamente, para que nós tivéssemos uma queda de vacância com uma quantidade tão grande assim de novo estoque, era necessário que as empresas estivessem absorvendo de forma rápida, e essas duas empresas de fato puxaram o setor com essas grandes absorções que aconteceram. E o décimo ponto da nossa lista, não menos importante, muito pelo contrário, é um motivo para nós de grande comemoração, é que no ano de 2022 a Buildings lançou para o CRTU, a nossa plataforma de monitoramento de dados,
as informações sobre o setor de shopping centers no Brasil. Esse é um setor que carece bastante de informações transparentes e organizadas, como nós já temos para escritórios e logística há bastante tempo, e também dessa forma acessível a todos os players e empresas do setor. Então já há algum tempo, já mais de 2 anos com certeza, a gente já vem monitorando o setor de shopping centers e hoje nós já temos números e dados para apresentar para o mercado. Então nós temos mais de 670 shoppings cadastrados em todo o Brasil. Nós também estamos cadastrando esses lojistas, quem são os proprietários, as administradoras, cadastrando transações também, e esses dados já estão disponíveis para empresas que queiram contratar através da assinatura do CRTU. Então, caso você queira saber mais sobre esse serviço que a Buildings tem também, por favor, entre em contato conosco, a gente vai deixar o e-mail da Buildings aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, então essa era a nossa lista dos 10 acontecimentos marcantes que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Então falamos um pouquinho de escritórios em São Paulo, escritórios no Rio de Janeiro, performance do mercado logístico e demos essa pincelada no mercado de shopping centers. Falamos também, obviamente, da principal transação do ano, onde a Brookfield comprou esse portfólio da BR Properties, mas eu quero saber se para você faltou algum ponto marcante no ano de 2022, pensando no mercado imobiliário desses setores que a gente citou aqui. Se você achou que faltou alguma coisa, por favor, deixa nos comentários, vamos abrir essa conversa. E se você gostou do vídeo, eu te agradeço por ter ficado aqui até agora. Deixa o seu like, compartilha com os teus amigos. Também se inscreve no canal da Building se você ainda não fez. E também quero te fazer um convite, durante todo o ano nós vamos produzir novos conteúdos aqui em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, mas também em formato escrito. A gente escreve muitos artigos, publicamos notícias lá no site da revista Buildings, então no revista.buildings.com.br, o link está aqui na descrição, você pode acompanhar esses conteúdos que nós produzimos em formato de texto também. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua paciência, desejo novamente um ótimo ano para todos nós e eu te vejo nos próximos vídeos.